onde se colocava vinhos, eles prensados, né? Pisados. E aí você colocava eles dentro desses lagares, esses lagares ficavam cheios. Alguns deles ficavam transbordando, como é o que a Bíblia fala aqui. Obrigado. Hoje eu não quero falar a respeito das consequências, que é os celeiros cheios e os lagares cheios. Eu quero falar do propósito desse versículo. Então vamos ler um pouco a respeito da Bíblia. Mas para isso eu vou fazer uma introdução para vocês aqui a respeito disso. Às vezes, quando nós vamos pregar acerca de ofertas ao Senhor, de honrar Ele com as nossas ofertas, de honrar Ele com o que temos, com o que somos, às vezes nós mudamos a sequência das coisas. Às vezes o propósito se transforma em consequências, e as consequências em propósito. É como se fosse um efeito colateral da coisa. Eu tenho visto muitos homens de Deus pregando as consequências como se fossem propósitos. Mas, na verdade, a coisa tem que ser vista de uma forma totalmente ao contrário. Nós temos que ver a honra como propósito da oferta. O nosso texto, ele estabelece, esse texto que nós acabamos de ler, ele estabelece uma ordem das coisas. Honra ao teu Deus para que os teus celeiros sejam cheios e os teus lagares transbordem. O princípio por trás do dízimo das ofertas é honra. É honra. O princípio por trás das ofertas não é ficar rico, é você honrar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: todas as vezes que Deus rejeitar uma pessoa, Ele vai rejeitar a sua oferta. Não é o contrário. Ele não rejeita as pessoas, não é a oferta que Ele rejeita, e logo depois vai rejeitar a pessoa. Não, primeiro Ele rejeita a pessoa, e depois Ele rejeita a oferta. E tem pessoas que pensam que Deus quer oferta. É triste as pessoas que pensam assim. Semana passada eu falei para vocês que se vocês não entenderem o sentido da redenção, vocês não vão entender o sentido da oferta. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que aquela história de Abel e Caim, vocês se lembram da história de Abel e Caim? A Bíblia fala que Deus fez o quê? Se agradou da oferta se agradou de Abel e depois da sua oferta. Não foi ao contrário, se agradou da oferta para depois se agradar de Abel. Ele se agradou de Abel e recebeu a oferta de Abel. A Bíblia fala da mesma forma a respeito de Caim. Ele não se agradou de Caim e nem depois da oferta que Caim trouxe a ele. Existem pessoas falando, e aí eu vou entrar numa linha muito melindrosa, mas eu preciso entrar, que falam várias coisas acerca desse tema de Abel. Alguns falam que Abel acertou porque levou um cordeiro e a Caim errou porque levou verduras. Mas a Bíblia fala que existem primícias tanto das verduras quanto dos bezerros. É só você ler a primeira aliança. Vai ter as duas primícias, tanto a do bezerro quanto a primícia dos frutos da terra. Aí vai cenoura, repolho, não sei o quê. Mas observe que na história de Caim e na história de Abel, o que diz acerca disso, em Gênesis capítulo 4 e versículo de número 7, é que Abel trouxe dos primeiros frutos. Essa foi a diferença entre os dois. E a Bíblia fala que Caim trouxe dos frutos dos fins dos tempos. A Bíblia, essa palavra, ela nos traz um termo
indeterminado, tanto no português como no hebraico. Fim dos tempos, pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses. O que nós temos que entender é que Caim, trouxe dos fins dos tempos. E foi isso que Deus rejeitou. Sabe o que Deus estava querendo dizer quando Sabe o que Deus entendeu quando Abel trouxe das primícias? Abel fez o seguinte: eu vou te dar os meus primeiros frutos. Esses primeiros frutos são aqueles primeiros bezerros, boi, os gados, tudo que ele trouxe primeiro. Sabe o que ele estava dizendo quando ele fez isso? Ele está dizendo assim para Deus: eu quero te honrar primeiro do que eu. Eu quero te dar o que eu tenho de melhor do meu trabalho e depois o meu. O que ele falou foi o seguinte: o que ele está falando para Deus? Deus, eu vou te honrar com o meu trabalho antes mesmo de eu comer desse trabalho. Enquanto a Caim não, ele continuou comendo e no fim dos tempos ele foi e entregou a sua primícia ao Senhor. A Bíblia falou que Deus rejeitou Caim por causa de quê? Porque ele procedeu mal. Mas ele falou que se tu proceder bem, certamente será aceito. Só que o semblante é tipo algo que aconteceu esses dias na nação brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um determinado ministro nosso, que vocês não estejam escutando, mas eu não estou nem para vocês. O nosso presidente falou algo acerca de combater uma corrupção. E o ministro entendeu tudo errado e depois rompeu com o presidente da República. Foi o que aconteceu com Caim. Deus disse: olha, se tu proceder bem, olha, tu vai ser aceito. E Caim saiu dali, e parece que tinha dito assim, que Deus disse que nunca ia aceitar ele, porque ele foi fazer a pior besteira da vida dele, o primeiro assassinato da terra. Parecia que Deus estava dizendo assim: tu vai para o inferno, nunca mais tu vai, não tem mais solução para ti. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: se tu procedesse bem, você será aceito também. Mas quando a gente está com a mente transtornada de ódio, a gente escuta tudo errado, né? Então, Caim pega e sai e vai fazer o que ele tem que fazer. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que existem várias passagens na palavra de Deus, inclusive aquela mulher viúva que foi deixar 2 moedinhas no gasofilácio e Jesus se assenta diante do gasofilácio para ver não quanto estava se dando. Ele não foi ver isso, ele foi ver como estava se dando. Ele se sentou na frente. Talvez agora os pastores aqui estão diante do gasofilácio, né? E se os pastores, eles parassem todo domingo e ficassem diante do gasofilácio, talvez muitos de nós, ou talvez a mim, até eu mesmo, nós não chegaríamos, às vezes, com R$1, 50 centavos, nós queremos chegar com muito para impressionar, né? Mas nós esquecemos que Ele está sempre nos observando. Ele está sempre nos observando, sempre, sempre, sempre. Eu quero dizer para vocês que o princípio por trás da oferta, eu não estou falando de oferta, eu estou falando de honra. Mas eu estou usando a oferta para falar a respeito de honra. O princípio dessa oferta, das ofertas, do dízimo, da primícia, é você entender que você está honrando o seu Deus. Em Malaquias, capítulo de número 1, vamos dar uma lida lá, irmãos. Malaquias, capítulo de número 1. Deixa eu ver só. Você chega em Mateus e volta uma folha, tá? Desculpa para mim.
Versículo de número 14 diz, olha o que ele fala. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. O que Deus está falando aqui, não é para aquelas pessoas que não têm. Se bem que as pessoas que têm também, como aquela senhora do gasofilácio, aquela viúva, ela entregou tudo que tinha. Mas ele estava falando para pessoas que têm a condição de fazer tal coisa, e pega o coxo, ele pega o animal coxo, ele pega o animal cego, dilacerado. Sabe o que é dilacerado? É um animal que foi mordido por outro animal e saiu com um pedaço faltando. Isso é dilacerado. Então, ele pega o animal que foi dilacerado, porque na hora que você vai comer, diante da queima da brasa lá, você não vai sentir o gosto, a diferença entre um animal que foi dilacerado e um animal que foi inteiro, perfeito. Mas Deus estava vendo tudo. Ele estava vendo a intenção do coração do ser humano, de corromper aquele sistema que ele tinha gerado, os princípios que ele tinha gerado. Ele disse, eu vou gerar princípios que me tragam honra. Ele diz, no mesmo capítulo de Malaquias, ele fala, se eu sou pai, e se eu sou Senhor, dois tipos de relacionamento humano que todo ser humano tem com Jesus, com Deus. Ele é nosso pai e ele é nosso Senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde é que está o meu respeito? Já que vocês estão trazendo coisas faltando pedaço, coisas cegas, onde é que está o respeito que vocês têm por mim? Ele está falando ali, isso é sinônimo de honra. Aonde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor e se eu sou o pai de vocês. A nossa geração é uma geração que desonra. Nós somos uma geração que desonramos nossos pais. Nós somos uma geração que desonramos os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos biológicos. Nós somos uma geração que desonra as autoridades. Nós somos uma geração que desonra um presidente da República. Vocês têm visto na televisão. Nós somos uma geração que desonra. Simplesmente assim. E Deus, nessa noite, manda perguntar para nós todos: se eu sou pai, e se eu sou Senhor, aonde é que está a minha honra? E semana passada eu falei para vocês que a imoralidade sexual, ela destrói o nosso cérebro, mas primeiro a desonra a Deus. Ela desonra a pessoa que habita dentro de você, chamada Espírito Santo. Eu sou formado em contabilidade, irmão. Eu sei te dizer uma coisa, que eu nunca entendi a matemática com relação àquela senhora viúva, que entregou 2 moedinhas, enquanto o restante estava entregando muita coisa. Mas ele estava entregando daquilo que sobrava. Aquela mulher estava ofertando de tudo que ela tinha. Mas se você for fazer contabilmente, talvez a transação financeira que ela estava fazendo naquele dia, bem ali, não dava nem para pagar o que a transação financeira, né? E quando a gente vai fazer uma transação bancária, ali vem 3,14, né? Se for uma transferência, um TED, vem 14 e pouco, né, Marcelo? Talvez aquela oferta daquela viúva não dava nem para pagar nem uma transação financeira. Mas Jesus disse assim: ei, ela deu mais do que aqueles outros todinhos. Quando ele perguntou para aqueles discípulos, os seus discípulos, os 12, quem foi que deu mais? Aí todo mundo, rapaz, acho que apareceu gente de todo tipo diante do gasofilácio naquele dia. Apareceu escribas, sacerdote,
E Jesus estava na frente do gasofilácio. E ele estava observando tudo. Mas aquela senhora, ela não deu mais, não foi em valor financeiro. Ela deu mais porque ela entendeu o princípio da honra por trás daquela oferta. Esse é um tempo, irmãos, de nós entendermos o que está por trás dos princípios que Deus mostra para a gente. Ele renova o princípio, mas ele não muda o princípio. Existem pessoas, fazer que nem um pastor aí de uma outra denominação, diz assim, rapaz, não inove, renova, né? As pessoas querem inovar a Bíblia, querem criar coisas na Bíblia, e a Bíblia não precisa disso. Nós precisamos ser renovados pela renovação da mente. E essa renovação, ela passa por conhecer os princípios da Bíblia, chamado de remissão, redenção, princípio da fé, né? Princípio para ser salvo, de amor, de honrar o pai, a mãe, os nossos pais espirituais, as autoridades que estão sobre nossas vidas. Hoje é um dia do pastor. É um dia excelente para nós colocarmos na nossa cabeça o que nós estamos fazendo de errado. É um dia excelente para pensarmos, nós temos honrado as pessoas que têm nos discipulado, nós temos honrado a igreja que congregamos, nós temos honrado os nossos irmãos, porque muitas das vezes nós só queremos honrar as autoridades que estão acima de nós, mas existe um irmão igual a nós, que às vezes nós não damos valor, mas que ele precisa ser honrado também. Essa é uma noite para se refletir a respeito do que é uma honra. E quais são os benefícios de honrar, principalmente a Deus. O princípio da honra que Deus estabelece, Ele diz que Ele vai encher os nossos celeiros e Ele vai encher os nossos lagares. Foi isso que Ele nos prometeu quando Ele disse, se você observar esse princípio. Sabe o que Abel estava fazendo? Ele disse, eu te coloco acima de mim. Quando ele entrega as suas primícias, eu te coloco acima de mim e me sujeito a ti. Eu me sujeito a ti, eu te honro, porque tu é o meu Senhor, o meu Criador, quem me deu essas posses. Irmãos, honrar a Deus com as nossas fazendas, como diz Provérbios capítulo 9, versículo 10, não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico. Você sabia disso? Eu conheço ricos que são verdadeiros amantes do dinheiro, mas eu também conheço pobres que amam o dinheiro e continuam na miséria. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala acerca de dinheiro? Você sabe quantas vezes ela fala acerca de dinheiro? Primeiro eu vou perguntar, você sabe quantas vezes a Bíblia fala acerca de oração? Quantos sabem? Quantos concordam que oração, jejum, é um fundamento vital para a vida do cristão? Quantos concordam comigo? Amém? É vital. É vital para nossas vidas. Mas a Bíblia só fala acerca disso 500 vezes. Desse assunto. Aproximadamente 500 vezes. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala de riquezas, bens e coisas desse tipo de conjunto? 2.350 vezes. Metade das parábolas de Jesus fala acerca de
bens, dinheiro, oferta e esse tipo de coisas. Esse assunto, ele precisa muito bem ser abordado, porque é um dos únicos assuntos que concorrem com Deus em senhorio sobre nossas vidas. E ele precisa ser muito bem entendido para que a gente não coloque ele como o Senhor de nossas vidas e deixe o verdadeiro Senhor de lado das nossas vidas. O valor do dinheiro é muito relativo, vocês sabiam disso? R$2 para mim pode não ter o mesmo valor que para Carlos. Quer que eu explique isso para vocês? Vou dizer. De repente eu estou passando uma situação financeira muito delicada. E R$2 é tudo que eu tenho para pagar uma passagem. Ou então para comprar 2 ovos, ou então comprar 4 ovos. E pode ser que Carlos com R$2 não faça falta para ele. Então o valor do dinheiro para mim vai ser muito mais alto do que para ele. Foi isso que Jesus quis dizer com aquela mulher do gasofilácio. Para ela, o valor vai ser muito mais importante do que para aqueles homens que estão dando muito dinheiro. Eles estão dando do que está sobrando. Ela está dando do que tem. Do que não tem, a única coisa que ela tem é aquelas 2 moedinhas. Teve já irmãos que eu reconheci aqui na nossa igreja, que ele deu tudo que tinha e voltou para casa andando. Era tudo que ele tinha, irmãos. Talvez, no ponto de vista material, você olha assim, não faz muita diferença na contabilidade. Mas do ponto de vista espiritual, faz muita diferença na contabilidade. Por quê? Porque Deus quer que nós honremos Ele com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Isso é uma questão de princípio. Eu ficava matando minha cabeça, o que está por trás da oferta. Eu já peguei algumas coisas que não era para ter dito. O que está acontecendo? Ele está dizendo assim para mim, quando você tiver a capacidade de dar o que eu te pedi, mesmo que seja tudo, como o meu pastor pegou semana passada sobre a pérola, foi semana passada, né, pastor? Noite? Mesmo que seja tudo, porque o reino de Deus, como falou na pérola, é o quê? Estava um homem num campo, a semear, tinha uma pérola, lá ele achou uma pérola, ele vendeu tudo que tinha para aquela pérola, ok? Tinha um tesouro, ele também vendeu tudo que tinha para conquistar aquele tesouro. Então me diga uma coisa, quanto é que vale o reino de Deus? Quanto é que vale o reino de Deus? Tudo. Tudo que você tem é o que vale o reino de Deus. Tudo. Tudo. Não vale menos do que tudo. Amém? Eu quero dizer para vocês nessa noite, nós temos que pensar a respeito de honrar. Eu não estou pregando sobre oferta, eu quero saber que vocês honrem ao Senhor. Se for com as tuas ofertas, como Ele fala, que você honre com as ofertas. Porque Ele quer isso. Porque muitas das vezes nós adoramos o Senhor com os nossos lábios. Ele falou, adora-me com os lábios, mas o coração está longe. Se eu pedir alguma coisa para Ele, não me dá. Quando Ele fala de encher os nossos lagares, quando Ele fala de encher os nossos celeiros, Ele está falando de desprendimento espiritual acerca de dinheiros e de riquezas. Precisamos entender isso. Porque Ele fala que aqueles que andam no caminho buscando riquezas, aqueles que andam buscando
essas coisas caem em armadilhas e muitos tormentos. Mas aqueles que entregam tudo para Ele, Ele faz questão de encher os celeiros. Não é uma barganha com o Senhor, não. Não é uma barganha com o Senhor. Ele não está barganhando com você. Me honra para que eu te honre. Ele não está fazendo isso, Ele não está falando isso. Ele não está falando assim, ó, me dê que eu vou te dar. Ele não está falando isso. Ele está falando, entende o princípio que eu tenho com essa palavra e eu vou encher os teus celeiros. Entende o que está por detrás da coisa e eu vou te encher os teus celeiros. Muitas pessoas têm pregado que, olha, você precisa dar para você receber. Não é assim. Você precisa entender o que está por detrás do princípio para que você receba o que está no princípio. A Bíblia diz que muitas pessoas não recebem porque não pedem. Mas a Bíblia também fala que tem outras pessoas que pedem e não recebem porque pedem mal. O princípio de pedir é certo, é correto. Mas por que muitos não recebem? Porque pedem mal, não entendem o que estão fazendo. Não entendem o que estão pedindo. Pedem para suas vãs, para a sua própria glória. E aí se frustram. Senhor, tu mandou pedir, eu estou orando, estou jejuando 40 dias, orando, mas está pedindo mal. Então, o princípio para que ele funcione, você tem que entender ele da forma correta. Para que você usufrua dos princípios, para que você usufrua do que Deus está falando para você, você precisa entender o princípio da maneira correta, da maneira que Jesus falou, da maneira que Ele queria que você entendesse, e que você escutou ou começou a fazer um tipo de doutrina da sua própria cabeça, e não consultou de como é que era. O princípio para funcionar, ele precisa ser entendido. Então aquela senhora, ela vai diante do gasofilácio e vai honrar a Deus. Ela não vai depositar oferta. Ela disse, eu vou honrar o Deus com tudo que eu tenho. Ela honra e Deus diz, olha, ela deu mais do que todos eles. Sabe, quando vocês honram o pastor, a pastora, o pastor Armando, quando nós honramos o nosso irmão Carlos, honramos os demais irmãos que aqui tem, com entendimento do que nós estamos fazendo, o Senhor vai abrir os celeiros. Porque é princípio do Senhor, Ele trabalha com honra o tempo todo. Esse é um tempo de sermos pastoreados, irmãos. Eu tenho visto homens de Deus, amigos meus, me falaram assim, Leilson, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, no cabeleireiro, ele falou para mim, muitos anos de crente, ele falou para mim, Leilson, eu não sei o que está acontecendo, eu vou na internet, eu tenho visto cada barbárie, o evangelho não é mais o mesmo, estão pregando cada loucura, falta de pastor. Falta de ser pastoreado, nós temos a bênção de ser pastoreados, irmãos. Quantas das vezes o meu pastor já me deu palavra que mudou situações da minha vida. Quantas das vezes todos nós aqui já fomos repreendidos e queríamos fazer coisas erradas. E os nossos pastores, sai daí. É um tempo de vivermos debaixo de um princípio chamado de honra. É o tempo de vivermos debaixo desse princípio chamado honra. E quando eu estou falando honra, eu não estou falando honra só para autoridades, eu estou falando honra para viver para gerações. Nós precisamos discipular a geração do meu filho que vai vir depois de mim dizer, precisa honrar as pessoas. Para a geração que vem depois dele dizer, vocês precisam honrar as pessoas,
porque isso foi perdido no meio da nossa geração. Nós não sabemos mais o que é autoridade sobre nós. A igreja brasileira está desse jeito. A igreja brasileira não sabe mais falar bem dos seus pastores. E eles precisam ser amados, nossos pastores. São pessoas que nem nós temos problemas, eles também têm, eles precisam ser amados. Às vezes não precisa muita coisa, só você orar já está bom demais, né, pastor? Só orar está bom demais. Só orar, pastor, eu orei pela senhora aqui, Deus me falou um negócio, e aí, ó, vai a palavra aí, ó. Só orar está bom. Nós precisamos honrar nossos pastores, porque nós estamos vivendo o tempo do fim, irmãos. São tempos difíceis, o tempo do fim. Não é um tempo fácil. Sabe, existem pastores, inúmeros pastores entrando em depressão, muitos pastores se matando. E a internet está aí dizendo. Porque pastores precisam ser amados também. Eles amam, mas eles precisam ser amados. Eles precisam ser cuidados. Às vezes você não precisa nem falar muita coisa. Fica ali perto da pastora, fica perto do pastor, daqui a pouco vocês estão conversando e tal. Eu chego lá e fico direto perto, né? Eu fico direto perto. Eu fico lá, porque de vez em quando eu recebo uma revelação de lá, fico aqui, eu vou para casa, fico pensando, recebo emenda com mais uma lá de casa. É assim. Eu digo com a minha esposa, eu digo, olha, eu vou lá na casa do pastor, eu fico lá escutando, e daqui a pouco eu falo uma coisa. Aí eu falo com brincadeira, né? Todo mundo sabe, né? Eu falo muito, gosto de brincar, eu gosto. É da minha família. Aí eu falo brincando. Aí a pastora fala de lá uma coisa, eu já peguei, eu falei brincando para me pegar. É, porque, irmãos, é bom viver em comunhão, isso é um princípio bíblico. É bom viver em comunhão com os nossos irmãos. É ruim, por exemplo, essa pandemia, a gente fica aqui querendo brincar com os irmãos, tal, até que agora começou a melhorar, né? A gente fica querendo estar perto dos irmãos, porque é difícil. Por exemplo, eu passei um tempo cuidando de menino direto. Aí o menino cresceu, agora, meu filho, agora tu vai andar só, porque já está meio grandinho. Mas é difícil, aí você quer estar no meio dos irmãos, mas aí a mulher vai dar aula, eu tenho que cuidar do neném, aí vai não sei o quê, entendeu? Mas é bom estar em comunhão. É muito bom estar em comunhão com vocês, eu amo vocês. Eu quero que vocês, irmãos, aprendam, esse princípio de honra é um princípio para nós levarmos para a vida inteira. É um princípio que nós nunca devemos deixar ele de mão, porque a falta de temor, ela vem justamente porque nós não sabemos mais honrar as pessoas. Sabe? Hoje a gente não teme mais tomar uma ceia e morrer. Né? Tomar uma ceia em pecado e morrer. Antigamente os irmãos tinham medo de morrer mesmo, os irmãos. Depois eu vou tomar, Paulo disse que tem uns que já estão dormindo, eu não vou tomar, eu nem vou hoje, só de medo, irmãos, era muito medo. Então a gente vai, temor é medo, irmão. Tu tem que ter medo de fazer coisa errada. Não, temor é respeito, não, temor é medo mesmo. Nós temos que ter medo de pecar. Nós temos que ter medo de desonrar nosso pastor. Nós temos que ter medo de desonrar o nosso irmão. Nós temos que ter medo de desonrar o nosso Deus. Sabendo que nós podemos dormir rapidinho por causa do nosso pecado. Né? E ainda tem uns que não dormem logo, mas ficam doentes. Né? Tem uns que ficam doentes mesmo. E pior do que morrer logo é ficar doente, dando trabalho para os outros. Por causa do teu pecado. Não é, pastor? Eu quero
dizer para vocês que nós somos uma igreja que, graças a Deus, nós temos sido ministrado dia e noite. Ontem minha esposa estava falando com uma menina que falou, eu estou aprendendo agora sobre cura. Aí ela disse assim, se tu tivesse ido na minha igreja, tu já estava sabendo sobre cura, mas agora que tu está aprendendo, naquela vez que tu veio aqui, tu não foi, tu deveria ter ido para te aprender a respeito de cura interior, da alma. Então Deus está nos levando para o caminho que pessoas estão descobrindo agora, mas que nós já estamos caminhando nele. Porque nós estamos andando no tempo do Senhor, não é no nosso. E para nós andarmos no tempo do Senhor, nós precisamos andar em honra e obediência. Esse é um tempo de obedecermos, para que a honra seja gerada. É um tempo, irmãos, de honrar e de obedecer. Porque senão nós vamos ficar no meio do caminho. E eu tenho entendido isso lá na minha casa. Tem hora que eu estou lá em casa lá e Deus está falando comigo. E eu fico assim, aí tem hora que eu falo sozinho, a minha esposa, o que está falando? Eu estou falando aqui um negócio aqui, Deus está falando um negócio aqui, eu estou falando sozinho. Mas é porque quando Deus fala, a gente se alegra. Quando Ele explica algo para que está lá, que a gente já passou umas 10 vezes por cima daquele versículo. E não entendi. Aí tu, de repente, assim, abriu o entendimento. É um tempo de honra e obediência. Deus pergunta, se eu sou pai e sou Senhor, cadê a minha honra? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque minha preocupação nesse tempo, eu tenho falado para minha filha, minha esposa, vamos consertar os negócios aqui de casa, tirar os demônios, bora consertar o que tem que ser consertado, porque do jeito que está, não está legal. Eu preciso consertar a minha vida e vamos começar logo, né? Honrando os outros, né? Vamos começar logo obedecendo a palavra de Deus. Hoje é um dia de pastor, é o dia do pastor. Mas é um dia também, eu sei que os irmãos trouxeram presentes, ali tem um bolinho, é bom. Eu amo quando vocês fazem isso para os meus pastores, porque eu já sei, assim, eu não cheguei no comecinho, mas eu cheguei quase perto do começo. Né, eu cheguei quase perto do início. E eu sei de uma coisa, eu tenho visto o que Deus tem feito na vida deles. Eu sei que se Deus está prosperando ele, é porque eles estão caminhando no caminho certo. E eu sei que nós estamos prosperando também porque nós estamos caminhando com eles. Tá? De vez em quando eu costumo falar sobre um computador do pastor aí, mas o pastor aí... Rafael que tem esse computador hoje, né? Eu costumo de vez em quando falar, mas eu vejo a bênção do Senhor, a mão estendida sobre a nossa igreja. Porque Deus tem honrado eles. A fé, irmãos. Eu sei que meu pastor é inteligente, minha pastora é inteligente, eles poderiam estar ganhando dinheiro aí, ó. E eles sabem disso, não sabem não? Mas eles resolveram ofertar a sua capacidade intelectual, as suas vidas no reino de Deus. Então, o que é que o reino de Deus vale? Tudo que nós temos. Tudo que nós temos é o que o reino de Deus vale. Nossa capacidade intelectual, nossos dons, os nossos dinheiros, a nossa casa, é tudo o que vale o reino de Deus. O teu carro, os teus filhos. Sabe qual era a oração da minha mãe quando eu era criança? Eu fingia que estava dormindo de madrugada, 2 horas da manhã, eu fingia que eu estava dormindo, já sabia que era a hora que ela vinha orar, a velhinha. Aí ela vinha orar, aí eu fechava o olho, jogava o lençol por cima. Aí ficava de olho fechado, eu estava aqui,
com o lençol por cima do meu olho. Sabe o que ela falava? Sabe o que ela orava por mim e pelos meus irmãos? Ela nunca orou para a gente ser médico. Ela nunca orou para a gente ser engenheiro na nossa cabeça. Ela nunca orou para a gente ser formado. Ela diz assim: Senhor, faz de Leilson e Salomão, que é o meu irmão, 2 pastores. Aí virava para minha irmã e eu estava lá dormindo, fingi que estava dormindo. Faz de minha irmã, aí faz de Priscila e Esté 2 missionárias. Era só essa oração, todo santo dia, eu fingia que estava dormindo e ela vinha orar essa coisa. Você sabe, minha mãe nunca, de vez em quando eu digo para ela, a senhora nunca orou para mim ser médico, nunca me orou para mim ser contador, nunca orou para a senhora, orou para mim ser pastor. Aí ela fica assim, ela toma tudo de vez em quando. Porque, irmãos, antigamente era vergonha, irmã, era vergonha. Os pais os crentes queriam que os filhos fossem pastor. Minha mãe queria que a gente fosse pastor, não queria que a gente fosse negócio de médico, negócio de médico. E olha que meu pai é um homem intelectual. Meu pai é um homem intelectual, estuda 6 horas todos os dias, meu pai. Tá minha esposa que não deixa mentir. Ela chega lá, meu pai está estudando. É um intelectual, gosta de estudar. Mas ela nunca orou, fez 2 faculdades do meu pai, mas ela nunca orou para a gente se formar. Aí minha irmã está lá na Itália, aí outro dia eu estou conversando com ela. Ela sempre teve o espírito assim, de aventureira, eu acho que é de missionária. Ela chegou lá na Itália, foi daqui, olha o testemunho dela, irmão. Ela foi daqui, quando ela morava aqui, ela quis ser hippie. Aí mamãe foi atrás dela, lá para o lado do Piauí, pegou ela, taca, e trouxe ela para casa. Aí mamãe, tá, eu vou voltar, tá bom, voltou. Aí chegou em casa, minha tia disse, eu vou levar ela para a Itália. Chegou na Itália, levou ela com 6 meses, minha tia colocou ela de fora para casa. Ela dormiu mais ou menos uns 6 meses na rua. Irmão, dormir na rua aqui é bom, não faz frio. Na Itália, neva. Né? Ela dormiu na rua. Aí, quando ela dorme na rua, Deus começa a abençoar ela, vocês acreditam? E ela diz assim, meu irmão, eu só lembrava das orações de mamãe. Quando eu estava lá e chegava aqui, me dava uma coisa, me dava emprego. Eu só, meu Deus, minha mãe me abençoou tanta vida, que eu estou sendo agora abençoado por causa dela. Minha irmã tinha essa consciência. Hoje eu sou abençoado na Itália por causa da minha mãe. Mas o que eu quero dizer para vocês não é isso. Ela tem a capacidade Deus deu a capacidade dela de ser missionária. Ela chegou no lugar, transformou a vida dela, que estava morando nas praças da Itália, comendo maçã das macieiras que eram plantadas na praça. E hoje tem a casa dela. Mas ela está lendo a Bíblia direto lá na casa dela, porque agora a pandemia chegou, né? Aí ela resolveu se converter de novo. Eu acho que ela está se convertendo devagarzinho. Mas ela já me disse, Leilson, aqui nós estamos precisando de pastores. A Itália está pedindo pastor. E vira e mexe, ela pode falar um bocado de coisa, mas vira e mexe, ter medo de ir para o inferno, meus irmãos, só ela. Então, vira e mexe, ela está falando, em nome de Jesus, não sei o quê. Ela está para se voltar de novo para Jesus, porque ela se desviou, irmão. Ela está para voltar para Jesus. Eu quero que vocês orem por Esté, porque ela é missionária de fato. Ela tem um chamado missionário, ela tem a capacidade de entender uma língua muito rápida. Ela fala árabe com os árabes lá. Eu digo, meu irmão, de fogo que tu fez o curso, porque aqui tu não gosta de ir para o colégio. E aí tu está conversando com os árabes. Né? Então Deus está capacitando ela nisso. Ela fala com os árabes, ela fala com o americano, ela fala com não sei o quê. E só sabia falar português daqui, e esse daqui do Nordeste, que é um povo de maldizido. Né? Mas ela falava daqui. Então, ela chegou para aí, então Deus está abençoando por causa das orações de nossa mãe. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, é um tempo de buscar a Deus. Até as pessoas que estão perdidas já estão reconhecendo que o mundo está perdido. Ela me disse assim, Leilson, o mundo está perdido, é daqui para pior. Jesus está voltando, ela dizendo, vocês entendem como é que é a história, de um desviado falando essa coisa. Então, se o mundo está dizendo que está indo por fim, imagine nós que somos servos do Deus Altíssimo. E nós não devemos chegar no fim desonrando as coisas, desonrando as pessoas, desonrando
os princípios, desonrando as autoridades, nós devemos chegar no fim, tendo levado todos esses princípios conosco. Amém? Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Alisson. Shalom, Shalom Eclésia. Queria convidar os nossos irmãos